Ano 69 da Era Comum. Roma. O palácio imperial cheira a vinho derramado e carne queimada. Soldados cambamejiam pelos corredores de mármore que já viram Augusto governar. Risos obscenos ecoam onde Tibério conspirava. Togas manchadas onde Cláudio legislava. No centro de tudo, um homem come sem parar. Vitélio, imperador de Roma. Cercado de banquetes intermináveis enquanto a cidade ao redor passa fome. Ele não governa, não administra, não decide nada substancial. Apenas consome. E enquanto consome, seus soldados, que deveriam proteger Roma, a saqueiam. Casas de aristocratas invadidas, mercadores extorquidos, mulheres violadas, propriedades confiscadas. A cidade que conquistou o mundo está sendo conquistada por seu próprio exército. Roma já teve tiranos, Calígula matando por capricho, Nero queimando a cidade por entretenimento. Já teve loucos, imperadores que se declaravam deuses, que lutavam no Coliseu, que desafiavam toda a lógica política. Mas com Vitélio teve algo pior: desprezo. Não crueldade calculada, não loucura aterrorizante, simplesmente indiferença absoluta. O trono existe, o império existe, mas ninguém os respeita mais. Bem-vindo ao Ecos da História. Declaração. Isso não é fofoca sobre glutonaria imperial, não é caricatura de imperador ridículo. Vitélio não destruiu Roma por crueldade, ele destruiu porque não se importava. E essa indiferença, essa completa ausência de responsabilidade, foi mais letal que qualquer tirania ativa. Para entender Vitélio, precisamos entender o que ele herdou. O ano dos 4 imperadores, 69 depois de Cristo. Em janeiro, Galba, imperador idoso e severo, é assassinado pelos próprios guardas pretorianos, no fórum, em plena luz do dia, porque não pagou o suborno prometido. Otão compra a lealdade dos assassinos. Governa semanas. As legiões da Germânia não o reconhecem. Marcham sobre a Itália. Otão perde a batalha de Bedriaco. Suicida-se. E então vem Vitélio, proclamado pelas legiões germânicas. Não por mérito, não por capacidade, mas porque estava lá, porque os soldados precisavam de um nome para gritar. O trono virou prêmio militar, não cargo político conquistado por legitimidade, não posição alcançada por competência, mas espólio de guerra disputado por exércitos que não respondem mais a Roma, apenas a si mesmos. A sucessão não passa mais por Roma. Augusto construiu sistema baseado em adoção cuidadosa, Tibério preparado por décadas, Cláudio escolhido pelo Senado, até Nero tinha conexão dinástica. Agora, quem tem mais soldados vence. Simples, brutal, insustentável. O Senado é decorativo, ratifica decisões tomadas por outros, empresta verniz de legitimidade a poder conquistado pela força, mas não governa, não decide, não importa. Vitélio não venceu Roma. Foi Roma que já não mandava em nada. O sistema estava quebrado antes dele chegar. Ele apenas expôs a quebra completamente. Transformou disfunção em farsa. Quem era Aulo Vitélio? Aproximadamente 54 anos. Origem aristocrática. Família antiga, respeitável. Conexões políticas herdadas, não conquistadas. Foi nomeado comandante de legiões na Germânia. Não por talento militar, por favores antigos, conexões de família, conveniência política. E os soldados o apoiaram, não por admiração, não por respeito genuíno, mas porque ele era permissivo. Permitia indisciplina, não punia excessos, distribuía dinheiro livremente, era popular da pior forma possível, como camarada fraco que não impõe ordem. Ele era indulgente ao extremo. Comia compulsivamente. Histórias romanas falam de 4 banquetes por dia. Pratos raros trazidos de todo o império, línguas de flamingo, cérebros de fazão, fígados de peixes exóticos. Vomitava para continuar comendo, dormia à mesa, acordava e recomeçava. Não por estratégia, não por desafio deliberado a normas, simplesmente porque não conseguia se controlar. Sem disciplina pessoal. Bebia excessivamente,
Dormia enquanto o império queimava. Tomava decisões, quando tomava, baseado em impulso, não em análise. Incapaz de inspirar. Tiranos como Tibério controlam através de medo. Nero através de imprevisibilidade aterrorizante. Vitélio não inspirava nada. Era desprezado, ridicularizado, tolerado apenas porque suas tropas eram perigosas. Vitélio não queria governar, queria usufruir. E esse é o problema central, porque império não é banquete, não pode ser consumido passivamente. Requer decisões constantes, disciplina, atenção, vontade de impor ordem mesmo quando inconveniente. Vitélio não tinha nada disso. O erro fatal de Vitélio foi simples: confundir o trono imperial com recompensa pessoal. Tratou o império como prêmio conquistado, algo a ser desfrutado, consumido, esgotado. Não como responsabilidade exigindo trabalho, não como cargo exigindo sacrifício. Os banquetes eram intermináveis, não celebrações ocasionais, rotina diária, tesouraria imperial esvaziada para financiar glutonaria. Enquanto isso, soldados nas fronteiras não recebiam pagamento, funcionários não eram recompensados, obras públicas paravam. As tropas agiam como força de ocupação. O exército que trouxe Vitélio ao poder tratava Roma como território conquistado. Saqueava casas, extorquia comerciantes, violava, matava quem resistia. Vitélio não punia, não restaurava a ordem, porque soldados eram sua base de poder. Contrariá-los significava perder apoio, perder trono. Então permitia tudo, e Roma sofria. A autoridade imperial virou piada. Imperadores sempre foram figuras de respeito, mesmo quando odiados. Augusto, Tibério, Cláudio, austeros, distantes, mantendo dignidade do cargo. Vitélio, bêbado cambaleando, gordo demais para vestir toga adequadamente, rindo obscenamente em público. Ninguém temia o imperador, ninguém respeitava o trono. Aqui, o poder deixa de governar e passa a consumir. Vitélio consumia o império literalmente, comia a riqueza acumulada, desperdiçava recursos, destruía instituições através de pura indiferença. E Roma, cidade que tinha governado o mundo, era agora governada por homem que não se importava com nada além da próxima refeição. Ponto de não retorno alcançado. As consequências da indiferença imperial foram devastadoras. A própria cidade foi saqueada pelos seus defensores. Guardas pretorianos, elite militar que deveria proteger imperador e Roma, aterrorizavam a população. Invadiam casas de aristocratas, tomavam o que queriam, matavam quem resistia. Não eram invasores estrangeiros, eram soldados romanos, saqueando Roma. A elite viveu aterrorizada. Senadores trancaram-se em propriedades, não apareciam em público, pagavam subornos para serem deixados em paz. A autoridade senatorial, já frágil, colapsou completamente. A população foi humilhada. Cidadãos romanos tratados como conquistados, em sua própria cidade, por seu próprio exército. Dignidade destruída, segurança inexistente, ordem desaparecida. E as províncias se rebelaram. O Oriente viu o caos, viu o imperador fraco, viu oportunidade. Legiões na Judéia e Síria proclamaram Vespasiano imperador. Marcharam para o oeste, para Roma, para acabar com a farsa. Quando o império perde o respeito por si mesmo, ninguém mais o respeita. A autoridade depende de crença coletiva, de respeito mútuo, de dignidade preservada. Quando o imperador não respeita o cargo, ninguém mais respeita. Quando soldados não respeitam a cidade, ninguém mais respeita. Sistema inteiro colapsou, não militarmente, moralmente. Os exércitos de Vespasiano marchavam sobre Roma. Vitélio percebeu tarde demais que acabou. Tentou negociar, ofereceu abdicar. Pediu apenas vida e exílio confortável. Mas quem negocia com farsa? Quem respeita a rendição de homem que nunca foi respeitado? Foi abandonado por todos. Pretorianos, que o apoiavam, desertaram. Perceberam que Vespasiano venceria. Trocaram de lado sem hesitação. Aristocratas, que fingiam lealdade, desapareceram.
Ninguém defendeu o imperador que os havia humilhado. População, que sofrera sob seu reinado, não moveu um dedo para salvá-lo. Capturado sem luta, tentou se esconder no palácio. Foi encontrado, arrastado para fora, sem dignidade, sem último discurso, sem morte gloriosa. Executado nas ruas, arrastado pelas mesmas ruas que suas tropas saquearam. População cuspindo, gritando insultos, atirando pedras. Morto publicamente, corpo jogado no Tibre. Sem funeral, sem cerimônia, sem memória preservada. Vitélio não caiu como imperador, caiu como peso morto. Não como o tirano derrubado heroicamente, não como o inimigo vencido em batalha. Apenas descartado, como lixo, como algo que ninguém quer mais. Vitélio governou 8 meses, janeiro a dezembro de 69. Curto, mas o trauma foi profundo. Roma viu o imperador virar piada. Viu próprias tropas saqueando a cidade. Viu a autoridade imperial completamente destruída. Quando Vespasiano assumiu, a população aceitou qualquer coisa. Ditadura militar, punições duras, perda de liberdades. Porque a alternativa, outro Vitélio, era intolerável. Roma aceitou qualquer coisa, menos repetir isso. Melhor ordem tirânica que caos indiferente. Melhor disciplina brutal que permissividade destrutiva. O espaço para Vespasiano foi criado precisamente por Vitélio. General competente, disciplinado, austero. Oposto completo. Vespasiano restauraria a disciplina, reorganizaria finanças, reconstruiria a autoridade. Não porque era particularmente virtuoso, mas porque Roma estava desesperada por qualquer ordem. Quando o poder vira farsa, a violência vira solução. Vitélio provou que incompetência é mais perigosa que tirania. Tirano pode ser temido, obedecido, até respeitado perversamente. Incompetente apenas destrói, sem construir nada, sem deixar nada exceto cinzas e vergonha. Vitélio ensinou Roma algo aterrorizante sobre poder. O império não cai quando é atacado por inimigos externos. Resistiu a Cartago, a Pártia, a tribos germânicas, a todos que tentaram destruí-lo pela força. Cai quando ri de si mesmo. Quando o imperador não se importa, quando tropas saqueiam em vez de proteger, quando a autoridade vira piada. Indiferença é mais letal que qualquer invasão. Desprezo interno é mais destrutivo que qualquer guerra externa. Se você quer entender por que poder sem respeito termina em humilhação, inscreva-se no canal. Porque história não ensina através de heróis, ensina através de fracassos. E Vitélio é fracasso perfeito, completo, instrutivo. Vitélio mostrou que o império não cai quando é atacado, cai quando ri de si mesmo. Próximo episódio, Vespasiano, o imperador da reconstrução. Ordem pela força, disciplina restaurada. Roma volta a funcionar, a um preço. Do caos à reconstrução, da farsa à eficiência brutal. Até lá, no Ecos da História.